Em João, capítulo 16, verso 8, Jesus diz assim para os seus discípulos: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele quem? De quem Jesus estava falando nessa passagem? Ele estava falando do Consolador, do Espírito Santo, do Espírito da Verdade. Jesus estava prestes a morrer na cruz. Em breve não estaria mais com seus discípulos. Para que os seus discípulos não se sentissem órfãos, abandonados, sozinhos, perdidos, ele prometeu que deixaria o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que o mundo não conhece. Só os filhos de Deus é que têm o Espírito Santo. Ele é um selo, ele é um penhor, ele é um tesouro que nós temos, um amigo, um companheiro, um conselheiro, o confortador, o consolador. E nesse texto, especificamente, Jesus está falando de uma missão tríplice. Olha o número 3 aí de novo. Jesus fala que o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como assim convencer o mundo do pecado? A gente precisa saber o que é pecado, o que é errado, o que nos afasta de Deus, o que fere a lei de Deus, o que nos leva para longe de Deus, o que nos leva para a morte, morte eterna. É o pecado. Nesses dias que nós estamos vivendo, há uma relativização do pecado. O que talvez na minha infância e adolescência era nitidamente pecado, hoje já é relativo, não é bem assim. Não, isso não é pecado. Isso é uma opção. Isso é uma orientação, é uma decisão da pessoa. Não, não é pecado. Tem coisas que nem mais crimes são, já até saíram do Código Penal. Mas a lei de Deus não muda. Ela é a mesma. E o que é pecado para Deus vai continuar sempre sendo pecado. E quem convence o ser humano desse pecado é o Espírito Santo. Mas eu sempre digo, nós não somos Espírito Santo Júnior. Nós não temos esse poder de convencimento, de conscientização, de arrependimento. Isso quem faz é o Espírito Santo, no coração, na mente, na alma de cada pessoa. Podemos aconselhar, podemos conversar, podemos repreender, podemos indicar o caminho, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa justiça quem é? É a justiça dos homens? Não. É a justiça de Deus. É o próprio Senhor Jesus, que já pagou toda a nossa conta. A cédula que era contra nós foi riscada, foi cravada na cruz. Então a nossa justiça foi feita em Cristo. Se nós temos Cristo, somos justificados. E aí vem a terceira parte, o juízo. Todos nós estaremos diante de Deus um dia, diante do tribunal celestial, diante do grande, justo e poderoso juiz. Ninguém escapa desse juízo. A questão é que nós teremos um advogado, o advogado fiel, Jesus Cristo, morto, ressurreto.
que vai nos defender e que já nos perdoou de todos os nossos pecados. Essa palavra é uma palavra de conforto, de consolo. Nós não estamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Jesus está no céu, sentado à destra de Deus, mas Ele deixou conosco o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Conselheiro.